Queridos alunos do nono ano, iniciando aqui o nosso trabalho, né, nossa aula de cultura afro, que é outra disciplina que trabalha com vocês, eu quero iniciar falando um pouco sobre alguns fatores importantes, né, em relação à África, tá? Até mesmo para que a gente desmistifique aí algumas ideias que nós temos em relação à África, né? Alguns conceitos errados, tá? E aí nós vamos trabalhar finalmente ali o período do imperialismo, né, europeu na África e também depois a descolonização ou a independência dos países africanos, certo? Primeiro, eu quero falar algo muito óbvio, né, mas que não é óbvio para muita gente, para todos, né, é que a África é um continente, tá? Parece algo muito óbvio, mas muita gente acredita que a África é um país, né? É apenas um país que tem esse nome de África. A África é um continente e nesse continente africano existem 54 países, tá? Dividido, né, nas diversas regiões da África, né? África do Norte, África Central, África Austral, África Ocidental, África Oriental e África Indo-Oceânica. Esses detalhes nós veremos de maneira mais precisa depois, tá? Outra coisa em relação à homogeneidade racial da África, né? Nem todos os africanos têm os mesmos aspectos raciais, né? São diferentes, né? Muitos deles, é claro que predomina os africanos, por exemplo, na questão da cor, cor negra, né? Mas nós temos africanos também brancos, nós temos africanos pardos, nós temos africanos, então, de diversos aspectos raciais, certo? Em relação também à questão econômica da África. A África, de fato, é o continente mais pobre, né, dentre todos os continentes, mas nem tudo é pobreza na África, né? Também é bom tirar essa ideia de que quando a gente pensa na África, geralmente pensamos em pessoas morrendo de fome, pessoas na miséria, o que é um fato lá e é muito triste. Contudo, nem tudo na África é pobreza e miséria. Na África também tem riqueza, tem pessoas que vivem muito bem, certo? Tem pessoas com a situação econômica interessante, cidades super desenvolvidas, né? No continente africano, né? Em alguns países da África, tá? Então a gente precisa ter essa ideia mais apurada a respeito da África. O idioma da África, né? A África é muito diversa em sua linguagem, né, em seus idiomas. Tá? Existem regiões na África que falam português, outras regiões falam francês, inglês, e também, claro, os dialetos próprios ali das tribos, né, do povo africano, das antigas tribos, eu quero dizer, certo? Então, perceba que a África ela é muito diversificada, né? Eu digo isso para que a gente tire essa ideia de uma visão muito homogênea, tá? Uma visão de uma África sem diversidade, né? Quando na verdade, em todos os aspectos, a característica mais forte da África é a sua diversidade, tá ok? Bom, e entendido isso, né, entendido que a África é um continente composto por 54 países e, né, com uma diversidade muito grande, nós vamos falar um pouquinho sobre a história recente da África, certo? Começando ali do século XIX, quando os europeus estabeleceram o domínio em 90% do continente africano, num período ali chamado de imperialismo, quando a Europa, ou melhor, quando alguns países da Europa dominaram, como eu disse, cerca de 90% do continente africano,
com o objetivo de extrair as matérias-primas da África para abastecer as indústrias europeias que estavam a todo vapor ali no início da poderosa Revolução Industrial, ok? Mas aqui nós fazemos apenas essa síntese inicial e na aula seguinte entraremos de maneira objetiva nesse assunto, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.